Quinta leitura da Parashá de Vayakhel, e ele fez os krashim, as vigas do Mishkan, atzei shitim, de madeiras de cedro, de acácia, de pé, ou seja, não era fileiras assim, sim de pé, uma do lado da outra. 10 amot o comprimento de cada viga e uma amá e meia de largura. Shteiadot, e tinha duas mãos, entre aspas, duas partes que saíam de cada viga, exatamente combinando uma do lado da outra, para todas as madeiras que era para encaixar nas sapatas. Todos os detalhes que estão explicados aqui foram explicados extensamente na Parashá de Trumá. Ele fez os krashim para o Mishkan, 20 krashim para o lado sul. Então, se cada uma tinha uma amá e meia de largura, 1,5 cúbito, então são 30 cúbitos, o comprimento do Mishkan. E 40 sapatas de prata, bases de prata, fez embaixo desses 20 krashim, porque cada sapata tinha uma entrada para uma dessas mãos que saíam do krashim. E assim ficava 2 sapatos embaixo de uma viga para entrar esses dois assim embaixo de cada uma. E para o lado do norte a mesma coisa, o outro lado também 20 krashim. E também 40 sapatos embaixo, 2 embaixo de cada viga, exatamente igual. E para o lado oeste, para o fundo do Mishkan, ele fez 6 krashim, fora de mais 2 krashim de madeira para as pontas, né? Ficavam no finalzinho de cada uma, que era o final do norte e o final do sul, que somava com aquelas 6 do fundo. E eles tinham que combinar embaixo e também em cima para um anel só, aquele anel que era colocado em cima, o da ponta tinha que colocar um anel em cima dos dois, para ficar nas duas pontas combinando. E então no total você tem Shmoná krashim, 8, com 16 bases embaixo, porque 2 bases para cada viga. E ele fez as varas também de madeira, 5 para cada lado. Como que eram as 5 varas? Era uma em cima, uma e uma embaixo, ou seja, era dividido, não era o comprimento todo dos 30 amot, e uma que dava o comprimento todo. E a mesma coisa no outro lado, no lado norte, e também fez para o fundo também 5 varas. E fez o Bria Hatechon, a vara do meio, aquele que entrava de um canto ao outro. E ele folhou com ouro, colocando aquelas meias, como se fossem canaletas, cobrindo, e fez também anéis de ouro, que vão ser casas para esses berihim, e folhou eles com ouro, ou seja, escondeu tudo passando ouro, ou colocando ouro, ou folhando com ouro. Os anéis eram onde entravam as varas. E ele fez o parochet, a cortina, que era para separar entre o Kodesh Kodashim e o Kodesh. A cortina era de terrele, de argamanto, lachanish, mozar, são 3 tipos de lã pintadas de 3 cores diferentes, e o linho era Maser Roshev Keruvim, era uma maneira tecida, de maneira muito profissional, que ficava desenhos diferentes dos 2 lados. Para pendurar essa parochet, ele fez 4 colunas de acácia, de madeira, folhou eles de ouro, também colocou ganchos de ouro, vavehem, e também colocou 4 sapatas de prata para embaixo dessas colunas. Além da cortina que era para separar do Kodesh Kodashim, do mais sagrado, para o Kodesh, tinha a cortina da entrada da tenda, também terreta, gamanto, alchanish, mozar, os mesmos materiais, só que dessa vez era costurado e não tecido. Ele fez 5 colunas e com seus ganchos, e ele folhou as pontas das colunas, vachashukhem, os enfeites, que eram tipo argolas que fechavam com ouro, e a base dessas 5 colunas era de cobre. E Betzalel fez a arca de atzei shitim, 2 amot e meio de comprimento, 1 amá e meia de largura e 1 amá e meia de altura. Por que a gente fez Betzalel? Em todo lugar a gente fez. Ele não está falando quem. Aqui fala Betzalel, porque ele se entregou a sua alma mais do que os outros sábios para fazer a arca sagrada, então é chamada em seu nome. E ele folhou com ouro puro de dentro e de fora, vamos explicar como é que é isso, e fez uma coroa de ouro em volta, que era uma coroinha que subia na borda. Na verdade não era folhado, era uma caixa, um baú de ouro, botava de madeira dentro e botava de ouro dentro desse de madeira, então ficava fechado, e mesmo assim passava ouro em volta também na parte que aparecia a madeira. E ele fundiu para ele 4 anéis de ouro sobre os 4 lados, e 2 anéis de um lado, 2 anéis de outro, que é exatamente para botar as varas. Fez varas de madeira de acácia e também folhou eles de ouro. Trouxe essas varas nos anéis, nos lados do Arão, para carregar a arca sagrada. E fez o caporet, que é a tampa da arca sagrada, de ouro puro, 2 amot e meio de comprimento e 1 amá e meia de largura, que é exatamente para encaixar na arca. E nessa mesma tampa ele fez 2 queruvim, que eram formatos de anjo, formato de um menino e uma menina, de ouro, que ele fez esculpindo dos cantos do caporet, ou seja, pegou um pedação de ouro, fez a caporet, o tampo, e esculpiu os queruvim. Um cruvo de um lado, numa extremidade, e outro cruvo do outro lado, da outra extremidade, do próprio caporet, do próprio material das 2 extremidades, eles esculpiram os queruvim, não foi soldado.
E esses querubim eles estavam estendendo suas asas acima, na altura de 10 tefahim, de 10 punhos, né, cobrindo o caporet com as suas asas e olhando um para o outro, e em direção à caporet estava a face dos querubim. Quando o povo Israel estavam cumprindo o mitzvot, então os querubim estavam se abraçando. Quando o povo Israel estava indo mal, então eles se viravam tipo as costas um para o outro. E ele fez também a mesa de acácia, 2 amot de comprimento, 1 amá de largura e 1 amá e meia de altura. Também folhou a mesa, que era a mesa dos pães de ouro, com ouro puro, e fez uma coroa em volta da mesa, que representa a realeza. Ele fez uma misgeret, que tem uma discussão, a gente estudou no Parashat Terumá, se era em cima ou embaixo do tampo, mas era uma moldura em volta de um tefar, de um punho, e fez também uma coroa em cima desse enfeite, dessa misgeret. Tem uma discussão se ele era em cima do tampo, como se fosse fechando para não cair alguma coisa, ou se ele era embaixo. De qualquer jeito, ele era de um tefar, em cima dele tinha uma coroinha de ouro, um enfeite. E fundiu para ele 4 anéis de ouro, então, e colocou os anéis nos 4 lados, nos 4 pés da mesa. Próximo do lado da misgeret ficavam os anéis como casas para as varas para carregar a mesa. Ele fez as varas também de madeira, também folhas de ouro para carregar essa mesa. Ele fez utensílios para ser usado na mesa, como a gente já explicou na Parashat de Trumá, tinha as formas que eram usadas para fazer os pães, tinha as pás que era levado a levoná, uma especiaria, tinha a parte de cima que segurava, tinha as canaletas que separavam entre um pão e outro para não estragar. Tudo isso fez de ouro puro. Na Parashat de Terumá está contado cada nome aqui, tem 2 explicações de cada nome aqui em hebraico, que utensílio é representado.